Boa noite. Boa noite. Que Deus possa nos envolver, iluminá-los. Importante que vocês estejam na nossa casa de oração, que vocês sejam contemplados com a luz do Cristo Jesus. Vamos iniciar com a Amanda, com a Andrei e com a Júlia, uma música para nós nos tranquilizarmos mais. Que Deus nos abençoe. Amém. Você é bem-vindo aqui, e a casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, esvazie de mim. Se todos puderem cantar, pode cantar. E sobra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta é nossa casa, a casa de Jesus, que nós fazemos parte desta casa. Por isso que o Evangelho da noite de hoje é um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16. Endireitar os caminhos. Endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista. João Batista foi um personagem histórico junto a Jesus. Há uma das obras de Francisco Cândido Xavier, a Boa Nova, que fala momentos que Jesus, o momento da fala de Isabel com Maria de Nazaré, que Isabel era prima de Maria de Nazaré. E elas comentando de João e de Jesus, que brincavam. Então, João Batista esteve sempre próximo a Jesus. E João Batista foi o precursor de trazer a palavra do caminho, da mudança. Quando ele fala do profeta Isaías, que é do Antigo Testamento, ele se reporta ao Antigo Testamento, para lembrar que também Isaías comentava e anunciava a vinda do Messias, do profeta Jesus. E há dentro da doutrina espírita a associação que diz, os discípulos diziam, e Elias? Os batismos que aconteciam na época já de João Batista, e Elias? Elias anunciava que Jesus chegaria. Aqui está Elias, que é João Batista. Então, João Batista era a reencarnação de Elias. Então, a história culmina em dizer, endireitai os vossos caminhos. Endireitai o seu caminho. Então, quando nós falamos, endireite uma coisa torta, endireite algo. Então, João Batista dizia, o caminho é a conduta. Porque, biblicamente, os profetas diziam, o que é o caminho?
O caminho é a sua conduta. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, a retidão. Retidão é o caminho reto. E nós viemos fora do eixo. Ainda estamos fora do eixo. E João Batista foi esse personagem, o precursor. Ele anunciou a vinda do Cristo para endireitar os nossos caminhos. Porque muitas vezes trazemos não a retidão, mas o desequilíbrio das nossas palavras, das nossas ações. E Jesus sempre é o caminho. Por isso que Jesus dizia, quando nós falamos caminho é a conduta, Jesus dizia, não siga os gentios, as palavras dos gentios. Não siga as palavras dos fariseus, os caminhos dos fariseus, pois é conduta. Qual é a nossa conduta? O que João Batista veio nos trazer para nos melhorar. E posteriormente anunciou a vinda do Cristo. Muitos dizem que Jesus queria o batismo, queria ser batizado. Aí ele disse, João Batista, eu não vou fazer esse batismo, porque eu tenho muitas coisas a me arrepender do mal que eu ainda cometo. Mas Jesus disse, seguimos a lei divina, você vai me batizar. Porque que é o batismo? É o nosso arrependimento das coisas que fazemos errados. E erramos já há séculos. E essa anunciação do Cristo, muitos já haviam avisado. Elias, que era João Batista, Isaías, por isso que sempre é o comentário do Antigo Testamento. Quando se fala de Isaías, ele também foi o anunciador da vinda do Messias. E para por aí? Não. O que é o precursor? É anunciar algo. E João Batista anunciou quem? Jesus. Para quê? Para que nós mudássemos. Para que nós tivéssemos a retidão do caminho. Quantas vezes nós estamos tortos, procurando alguma coisa e não encontramos? Tem uma fala inicial, só porque nós falamos do caminho, que é a conduta. Lembremos disso. Porque quando nós falamos do caminho e a conduta, para nós sempre queremos a porta larga da facilidade. Nunca nós queremos a porta estreita. Por isso que Jesus anunciou o caminho da conduta. Não, João Batista. Para que Jesus chegasse, diz, siga o caminho da porta estreita. A porta larga é fácil. Não é fácil. Tudo é fácil. Os fascínios, as tentações, tudo é fácil. Mas o caminho da porta estreita exige retidão. O que é? A rede. Você ser correto, fazer o bem, o que Jesus fez. Mas nós sempre queremos a porta larga. Então ele diz aqui, a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Ela continua no ar. Jesus deixou dizer, siga o caminho do bem, faça o bem sem olhar a quem. Mas nós queremos o do mal, muitas vezes. Muitas vezes a gente quer se candidatar-se, muitas vezes a gente veio para se candidatar dentro da religiosidade. Né? Aqueles que se candidatam, hoje eu vim ao centro espírita, eu vou melhorar. Eu vim ao centro, estudei por alguns anos e chega no meio do caminho, não era isso que eu queria. Porque eu vivo a exterioridade apenas, eu vivo as coisas da matéria, eu vivo apenas o exterior. Não tem muitos que vêm à religião para mudar, para ter o caminho da retidão, que muitas religiões hoje dizem, o caminho da retidão, que é o Antigo Testamento, o caminho reto, o caminho perfeito. Agora, quando você vem a uma casa de oração e se candidata a estudar,
se candidata a ouvir as palavras do Evangelho do Cristo. Mas você quer a mudança imediata. Todos viemos pelas nossas aflições, pelas nossas dores, mas nós queremos se curar ontem. A gente quer se curar ontem. Ontem. Nós queremos vir à casa de oração e falar, não tenho mais problema nenhum. Mas nunca a nossa mudança. Quando você quer um caminho reto, você precisa mudar o homem interior. Aquele homem antigo. Poxa, todas as quintas-feiras eu tenho que ir ao centro? Nada mais justo para você pedir a Deus e mudar. Porque Deus sabe dos nossos problemas. Ele tem ciência dos nossos problemas. Mas Ele espera a nossa mudança. Aquele que vem torto é mostrado o caminho. Você pode mudar. Você pode mudar o seu passado. Você não precisa ser mais aquela pessoa. Você pode estar no caminho da boa conduta. Ah, mas não consigo. A minha vida não vale nada. Mas muitos não dizem isso nos dias de hoje? Não dizem? Minha vida não vale nada. Como não vale nada? Nós recebemos um corpo do Pai. Fomos avisados que voltaríamos para a terra para melhorar. E teríamos que passar pela porta estreita. Mas a parte mais fácil é a porta larga. Por isso que a gente se candidata a mudar. Eu vou na igreja, eu vou naquela religião para mudar o meu perfil. Exteriormente apenas. Interiormente, às vezes eu saio sem nada. Mas Jesus não ouve as minhas preces. Ele ouve todos os dias. Muitas vezes nós nos afastamos dele, Jesus. João Batista não disse, siga o caminho de quem? Da boa conduta do Cristo. Mas nós, nos nossos egoísmos, nas nossas mazelas, nós não queremos mudar. Parece que a gente coloca uma couraça em cima de nós. Não é verdade? A gente coloca uma couraça. Não entre dentro de mim. Você não pode saber dos meus segredos. Mas Deus sabe. E a gente pede clemência a Jesus. Mas Jesus nunca nos abandona. Muitas vezes nós nos afastamos do Cristo. Por que eu tenho que ir toda semana ler o Evangelho? Por que eu tenho que ir todas as semanas ir ao centro ou uma casa de estudos, numa religião, para mudar? Para mudar aquilo que eu trouxe já de séculos, Porque o Pai está esperando a nossa mudança. E alguém tinha que avisar que nós teríamos que mudar. O primeiro deles, um deles, que conviveu com Jesus na infância foi João Batista. Qual é a sua conduta? Qual é o seu caminho? Por isso que o livro diz, caminho, verdade e vida. E dessa parábola de João, capítulo 1, versículo 23, ela nos traz que nós precisamos mudar. Tirar essa couraça antiga que nós carregamos há séculos. E se doemos por nada. Sendo que a vida é tão rápida. O canto inicial foi, venha à nossa casa. A casa é de Jesus. Quando você há o comprometimento com o amor, a casa é de Jesus. Quando os pensamentos são harmoniosos, a casa é de Jesus. E quando você sai da casa de Jesus com os pensamentos harmoniosos, você não vai se rebelar lá fora contra a vida, contra os reveses da vida, contra a porta estreita que nós nunca admitimos essa porta estreita. Porque a vida é convidativa, a vida é cheia de tentações. E o caminho reto a gente não quer. Porque muitas vezes a gente quer a mudança da noite para o dia. E é verdade isso. Quando nós falamos das nossas preces com o Cristo, a gente quer que mude todos os problemas.
mas se aquele problema se faz necessário para a sua mudança, você não o faz. Você se rebela. Vem na casa, depois fala, não vou mais. Minha vida não mudou. Você vai na igreja, vai numa casa de religião, na minha vida não mudou, também não vou. A gente se torna aquele rebelde. E, como disse João Batista, nós não conseguimos se arrepender para entrar no reino dos céus. Nós não conseguimos se arrepender do mal que nós cometemos a nós mesmos e a outros, com a nossa conduta não retilínea. Sabe uma conduta reta, que causa até inveja? Há pessoas que têm inveja da nossa alegria. Já viu isso? Que é uma conduta de uma pessoa otimista, alegre, feliz, que quer mudar. Fala, puxa, vai lá na quinta-feira, vai no domingo, vai ouvir a palestra, vai ouvir o evangelho. Como? Eu não tenho tempo. Minha vida é um caos. Se eu vou lá e não mudou, por que eu tenho que ir? Porque você tem que deixar aquele homem que está dentro da couraça antiga despertar, libertar-se. E ele foi um dos precursores da palavra. Quantos que foram precursores além de João Batista? Agora você é avisado que você não pode falar mal do outro. Você não deve ter inveja. Você não deve cobiçar a mulher do outro. Você não tem que ter inveja do terreno do outro. Mas você faz tudo ao contrário. Nós fazemos. E vamos por caminhos tortuosos. E quando a dor vem, eu tenho que parar. E lembrar do bom caminho. Do caminho reto. Do caminho reto. Quem de nós tem um caminho de luz? Através do exemplo. Quem é menos egoísta para com o semelhante? É o que a lição nos traz. O que a lição nos traz. Quem é menos egoísta? Quem é menos arrogante com o semelhante? Quem só gosta da porta larga da perdição? Se eu sei que a inveja não é uma virtude, por que eu amo a inveja? Por que eu me sinto bem sendo vítima de mim mesmo? Sendo que Jesus diz, tenha retidão, siga o caminho e você terá paz. É interessante o nosso coração. É interessante, porque eu ouço isso de pessoas diuturnamente. Eu quero ter paz. Eu pergunto a vocês, levante a mão quem não quer ter paz. Todos aqui vão levantar a mão e dizer, eu quero ter paz. Eu oro todo dia, mas parece que as minhas orações, Jesus não me ouve, Ele ouve. Mas para ter paz, vamos colocar num recipiente chamado-se coração. De um lado do coração é paz. Do outro lado tem rancor, tem mágoa, tem amargura, tem tristeza, tem inveja. Você acha que vai ter uma mistura ideal ali? Não vai ter. Você vai ter paz com ódio? Você vai ter paz com mágoa? Você vai ter paz com amargura? Nunca. Então, como é que vamos ter um coração pleno, reto, de dizer, poxa, hoje eu fui ao centro e aquela palavra me tocou para começar a minha mudança. Eu quero ter paz. Eu quero viver essa paz. Eu quero descobrir essa paz. Foi o que o precursor da palavra anunciou Jesus. E Jesus foi a paz. E ele teve pedras no caminho para mostrar a paz para nós. Ele teve inúmeras pedras. As gusparadas que Jesus levou.
foi crucificado, colocado numa cruz com um prego de 17 centímetros, ficou pendurado para nos mostrar a paz interior. Mas nós queremos uma vida plena, de coisas que nos fascinam transitoriamente, aquela pseudo-felicidade. Então hoje eu ouvi o Evangelho, mas eu vou sair e vou beber. Eu ouvi o Evangelho, vou sair daqui e vou falar mal da vida do outro. Eu tenho um caminho reto? Eu sou um homem antigo ainda. Então aquela couraça que nos faz afastar do Cristo. Sabe uma couraça quando a gente está extremamente amargurado, extremamente magoado, extremamente odiento? Sabe quando a gente está no extremo? A gente põe essa couraça. Você acha que vai entrar uma ponta de luz chamada-se paz no coração? Não vai. Você acha que aquele caminho que Jesus nos mostrou, que era o caminho da plenitude, de um caminho reto para nós conseguirmos entrarmos um dia no reino dos céus, nós estamos devendo. Esse caminho existe. Somos nós. Porque Jesus se aproxima todos os dias de nós. E parece que nós temos um repelente contra o Mestre. Naquele recipiente do coração. Eu quero ter paz com Jesus. Eu orei para Ele e Ele vai me ajudar. Mas se você precisa passar por aquela prova, você acha que Ele vai te ajudar? Ele vai continuar te ajudando. Mas você precisa pisar na pedra, entender o problema para despertar. E nós recusamos. E a nossa mudança fica aquém. E nós colocamos a couraça e ninguém invade, ninguém entra dentro de nós. João fez o quê? João Batista anunciou. Ele falou de Isaías, volte no passado. Que a gente tem que ser reto, conciso, para a nossa mudança. E se nesse recipiente, tira aquelas coisas que não são virtudes, deixe a paz, Jesus estará junto de ti. Mas Deus não me ouve. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que nós precisamos muitas vezes da dor para ter uma conduta reta. Nós somos tortos. Viemos tortos no orgulho, nas vaidades. Isso é torto. Endireitai-vos para ser melhor. Imagine quanto tempo nós temos para endireitar esse homem torto que nós carregamos dentro de nós. O caminho é árduo. O sacrifício não é fácil. A retidão é a conquista. Não seremos santos? Dizem as Escrituras, a santidade. Não é as imagens, mas a santidade que você pode colocar dentro de si para você mudar. Santidade chamada-se Deus, Jesus. É o caminho reto. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Você quer mudar? Veja o personagem da história maravilhosa, riquíssimo, que eu não tenho nem competência para falar dele, João Batista, que batizou a tantos para se arrepender dos pecados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados? Nós fazemos uma avaliação dos nossos pecados? Como Santo Agostinho? Mas vamos falar de João Batista. Quando se fala, quando era batizado, você se arrepende de todos os seus pecados e você está limpo para entrar no reino dos céus. Mas você tem que ter um caminho de retidão, de sacrifício, de buscas dentro de você, para saber que você é importante. E Deus está nos aguardando esta mudança. Há séculos, não é hoje, é há séculos. Se eu estou torto hoje, eu posso acertar, eu posso endireitar o meu coração. Quando eu jogar toda essa coisa antiga,
ódio, da mágoa, da raiva, da inveja, do mau humor. Sabe quando você está mal-humorado? Sabe? Quando ninguém chega perto de você e você também esparge isso para Jesus não chegar perto de ti. Porque você está mal-humorado. Você não quer o caminho da retidão. Mas eu não sou santo. Mas você pode ter a santidade dentro de ti. A essência divina. Isso chama-se lei divina. Se você seguir o caminho das leis divinas, vai se endireitar. E os seus vícios deixarão de fazer parte da sua vida. Vícios emocionais, vícios físicos. Para ser um homem que segue o caminho do Cristo. Homens de boa vontade, seremos melhores. Que Deus abençoe vocês. Lembre-se do Cristo, lembre do caminho da retidão, lembre-se de João Batista. E só mais um detalhe. Vamos fazer uma escala, um tomorrow. Lá atrás, vamos falar de Elias, que foi um dos profetas, que reencarnou como João Batista. João Batista posteriori, isso um dos estudos da doutrina espírita, posteriori como um druida, como um sacerdote druida. Posteriori, reencarnou como Allan Kardec. Posteriori, Chico Xavier. Essa é a história de Chico Xavier. Deus abençoe. Amém. Se vocês não sabiam, saibam. Que Deus ilumine. É de arrepiar. Então nós vamos na história bíblica, lá 3.000 anos com Elias. Chegamos passando por Isaías, mas reencarnatoriamente, até chegar em João Batista, que conviveu a infância com o Cristo Jesus. Com o profeta, o Messias, Cristo Jesus. E há estudos, como sacerdote druida, posterior, depois como Désiré Rivail, ou seja, Allan Kardec. E culminou na história maravilhosa de um homem retilíneo que endireitou a muitos com as suas palavras e com o seu comportamento exemplar de bondade e de boa vontade, chamado-se Francisco Cândido Xavier. Que oremos, cantemos essa música maravilhosa que os meninos vão cantar, e lembrando do nosso irmão querido, Divaldo Pereira Franco, nos braços do Cristo, que o recebeu. Deus abençoe vocês. Amém. Muita paz, muita paz. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia gratificar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então, e dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber, dá
seu redor e tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia praticar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa e não. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do jeito judeu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar